A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Senhor. Obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Obrigada, Senhor, por poder estudar os seus mandamentos. Que a tua palavra entre em nossos corações, nos ensine, nos inspire e nos direcione sempre a ti, em nome de Jesus. Lembrando que a gente está no livro de Jó, né? Ontem a gente terminou com a lamentação dele e hoje ele repreende a Jó, o amigo dele. No capítulo 4. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás? Mas quem poderia conter as palavras? Eis que ensinastes há muito e tens fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras firmaram os que tropeçavam e os joelhos desfalecentes tens fortalecido. Mas agora que se trata de ti, te enfadas e tocando-te a ti, te perturbas. Porventura não é o teu temor a Deus o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo o teu visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam o mesmo. Com o hálito de Deus perecem, com o sopro da sua ira se consome. O rugido do leão, a voz do leão feroz e os dentes dos leõezinhos se quebram. Perece o leão velho porque não tem presa, os filhos da leoa andam dispersos. Uma coisa me foi trazida em segredo e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos vindos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo. Sobrevieram-me o espanto e o temor, e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne, parou ele, porém não conhecia sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos, houve silêncio e ouvi uma voz que dizia: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o homem mais puro do que o seu Criador? Eis que ele não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui loucura, quanto menos aqueles que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó e são machucados como a traça. Desde a manhã até a tarde são despedaçados, eternamente perecem, sem que disso se faça caso. Porventura não passa com eles a sua excelência? Morrem, mas sem sabedoria. Aqui ele repreendendo a Jó, né? Dizendo a Jó, quem é maior que Deus, né? Ninguém é maior que Deus, todos nós somos seres humanos, então todos nós estamos à mercê dos acontecimentos, né? Jó ficou leproso, lógico, eles não sabiam exatamente que Deus estava lá em cima provando Jó, mas aqui ele está repreendendo Jó, dizendo exatamente isso, né? Que o homem está à mercê da vontade de Deus. Então, tudo o que acontece depende da vontade dele. Ele tem os motivos dele. Não existe homem algum que seja maior do que Deus, né? E no capítulo 5, as exortações de Elifaz. Chama agora a alguém que te responda. E para qual dos santos Chama agora a alguém que te responda, e para qual dos santos te virarás? Porque a ira destrói o louco e o zelo mata o tolo. Bem vi eu o louco lançar raízes, porém logo amaldiçoei a sua habitação. Seus filhos estão longe da salvação e são despedaçados às portas, não havendo quem os livre. A sua colheita o faminto devora, e até dentre os espinhos atira, e o salteador traga a sua fazenda, porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. Mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. Aqui é interessante ele falando, o homem nasce para o trabalho, e exatamente isso aconteceu no Jardim do Éden, né? Quando Eva levou o fruto para Adão e os dois comeram do fruto proibido,
Então Deus falou que de agora em diante eles iriam sobreviver do próprio trabalho, né? Então o trabalho ele vem do pecado. Então nós somos nascidos para trabalhar e o nosso trabalho é árduo, o nosso trabalho, né? Ele é forçado. Aí no versículo 8, porém eu buscaria a Deus e a Ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas tão grandiosas que se não podem esquadrinhar, tantas maravilhas que se não podem contar. Ele dá a chuva sobre a terra e envia água sobre os campos, para pôr aos abatidos no lugar alto e para que os enlutados se exaltem na salvação. Ele aniquila as imaginações dos astutos, para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Ele apanha os sábios na sua própria astutícia, e o conselho dos perversos se precipita. Eles de dia encontram as trevas, e ao meio-dia andam as apalpadelas como de noite. Porém, ao necessitado, livra da espada da boca deles e da mão do forte. Assim há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua boca. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso, porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Em 6 angústias te livrará, na 7ª o mal não te tocará. Não na fome te livrará da morte, na guerra da violência da espada. Do açoite da língua estarás encoberto e não temerás a assolação quando vier. Da assolação e da fome te tirarás, e os animais na terra não temerás, porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais do campo serão pacíficos contigo, e saberás que a tua tenda está em paz, visitarás a tua habitação e não pecarás. Também saberás que se multiplicará a tua descendência e a tua prosperidade como a erva da terra. Na velhice irás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isto já o vemos inquirido, e assim é. Ouve-o e medita nisso para o teu bem. Aqui ele está dizendo para Jó meditar, né, na palavra do Senhor. Afinal de contas, Deus deu, Deus tomou, né? Inclusive o Jó mesmo fala isso. Mas Deus pode tudo. Ele é o poderoso, Ele é o Criador, né? Então dependemos da vontade dele. E tudo na nossa vida, a quem o serve, tudo tem um propósito. Então aqui Jó, apesar da angústia que ele estava passando, que imagine só, o corpo todo machucado, né, cheio de feridas, cracas, né? Então, cracas são aquelas crostas, aquelas cascas grossas, né? E imagine que coçava também, porque ele pegava a telha velha para poder arrancar as cracas, né? O que acaba piorando ainda mais, convenhamos. Mas isso era o desespero pela dor que ele sentia. E aqui o amigo dele está dizendo a ele, né? Deus pode tudo, então se concentre nele, no que ele faz, porque tudo na vida de quem o serve tem um propósito, né? Aí Jó responde a Elifaz no capítulo 6. Então Jó respondeu e disse: ó, se a minha mágoa retamente se pesasse, e a minha miséria juntamente se pudesse numa balança, porque na verdade mais pesada seria do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras se me afogam, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, cujo ardente veneno suga o meu espírito. Os terrores de Deus se armam contra mim. Porventura zurrará o jumento montês junto à relva, ou berrará o boi junto ao seu pasto? Olha aqui que interessante, ele fala, né? Porque na verdade mais pesada seria aqui. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, cujo ardente veneno suga o meu espírito, né? Aqui ele está dizendo que as flechas de Deus estão sugando o espírito dele, mas não é. Deus permitiu que acontecesse, mas quem está provocando tudo isso nele é Satanás, né? Lembra que a gente viu Satanás conversando com Deus e Deus falou: toque nele, mas não lhe tire a vida. Então é o Satanás que tá maltratando ele. E aqui ele está na mente que veio de Deus isso. De Deus só vem a permissão, não vem os afligérios, né? Aliás, de Deus só vem a permissão, não vem a tortura, né? A punição
no caso de Jó, que era um homem reto, né? Ele não tinha do que ser punido, né? Aqui no caso de Jó era uma prova, né? Ele estava passando por uma provação de Deus, porque Deus permitiu que Satanás o provasse, né? Mantendo-lhe a vida. Aí no versículo 6, ou comer-se-á sem sal o que é insípido, ou haverá gosto na clara do ovo, a minha alma recusa tocá-las, pois são para mim como comida fastienta. Quem dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que espero, e que Deus quisesse quebrantar-me, soltasse a sua mão e me acabasse. Isto seria a minha consolação e me refrigeraria no meio do tormento, não me poupando ele, porque não ocultei as palavras do santo. Qual é a minha força para que eu espere? Ou qual é o meu fim para que eu prolongue a minha vida? E porventura a minha boca força a boca da pedra? Ou é de cobre a minha carne? Ou está em mim a minha ajuda? Ou desamparou-me a verdadeira sabedoria? Agora que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos aleivosamente me trataram como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam, que estão encobertos com a geada e neles se escondem a neve, que no tempo do calor se derretem e desaparecem do seu lugar. Perdem-se as caravanas procurando água, vão ao deserto e perecem. Os caminhantes de Temá os veem, os passageiros de Sabá esperam por ele. Foram envergonhados por terem confiado, então, chegando ali, se confundem. Agora sois semelhantes a eles, vistes o temor e temestes. Disse-vos eu, dai-me e oferecei-me presentes de vossos bens, ou livrai-me das mãos do opressor, ou redime-me das mãos dos tiranos. Ensinai-me e eu me calarei. Fazei-me entender em que errei. Ó, quão fortes são as palavras da boa razão, mas que é o que a censura a vossa arguição? Porventura buscareis palavras para me repreenderdes, visto que as razões do desesperado são como o vento? Mas antes lançais sorte sobre o órfão e cavais uma cova para comigo. Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim e vede se minto em vossa presença. Voltai, pois, não haja iniquidade. Tornai-vos, digo, que ainda a minha justiça aparecerá nisso. Há porventura iniquidade na minha língua? Ou não poderia o meu paladar dar a entender as minhas misérias? Aqui Jó está dizendo, né, que ele sempre foi um homem íntegro, um homem reto, sempre andou nos caminhos do Senhor. Não tem o porquê dele estar passando por tudo isso, né? E mais uma vez a gente lembra que ele está passando por tudo isso, nós sabemos que ele passou por tudo isso, que era uma prova, né? Mas ele não sabia. Então muitas vezes isso acontece com a gente sempre andando nos caminhos do Senhor. Lógico, não somos perfeitos, mas a gente faz de tudo para andar no caminho do Senhor, para obedecer os seus mandamentos. A gente perdoa, a gente ama, a gente batalha, a gente jejua, a gente ora, vigiando o tempo todo. Mas de repente sobrevém algum mal a nós, né? E a gente fica pensando o que aconteceu para esse mal sobrevir a nós. A gente, inclusive, muitas vezes a gente acaba enfrentando a Deus, né? Por que, Senhor? Por que, se eu ando tão bem, se eu ando reto aos teus olhos, por que isso acontece comigo? Sendo que a nossa pergunta não deveria ser essa, né? A nossa pergunta deveria ser: por que, Senhor, o Senhor permite eu andar ao seu lado? Eu sou um pecador, eu não valho nada, e o Senhor me permite andar no seu lado, ser protegido por Ti, ser abençoado por Ti, né? Porque Deus todos os dias Ele nos dá a oportunidade de andar no caminho dEle, e mais ainda, Ele nos promete o nosso galardão, né? A vida eterna ao lado dEle, onde não vai haver mais sofrimento, não vai haver mais fome, não vai haver miséria, não vai haver doença. E a gente tem que se perguntar por isso, por que Ele nos ama tanto, se não somos merecedores, né? Se somos pó, e mesmo assim Ele nos ama tanto. Então por que eu? Por que o Senhor me ama tanto? Por que o Senhor me quer ao seu lado, né? Ele ama a gente porque Ele é puro amor, Ele é o Criador de tudo, Ele nos criou para fazer companhia a Ele.
Tanto que quando nós fomos criados, nós éramos eternos também, né? Só que o pecado entrou. Quando o pecado entrou, então acabou-se a eternidade para aquele corpo. Mas um dia seremos transformados e veremos novamente a face do Senhor. E isso será maravilhoso para ter com Ele, né? Aí Jó prossegue na sua fala no capítulo 7. Porventura não tem um homem guerra sobre a terra, e não são os seus dias como os dias do jornaleiro? Como o servo que suspira pela sombra e como o jornaleiro que espera pela sua paga, assim me deram por herança meses de vaidade, noites de trabalho me prepararam. Deitando-me a dormir, então digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite e farto-me de me revolver na cama até a alva. A minha carne se tem revestido de bichos e de torrões de pó. A minha pele está gretada e se fez abominável. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e acabam-se sem esperança. Então, lembra-te de que a minha vida é como o vento. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos do que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos estarão sobre mim, porém não serei mais. Assim como a nuvem se desfaz e passa, assim aquela que desce à sepultura nunca tornará a subir. Nunca mais tornará à sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Por isso, não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Sou eu porventura o mar ou a baleia para que me ponhas uma guarda? Dizendo eu, consolar-me-á a minha cama, meu leito aliviará a minha ânsia. Então me espantas com sonhos e com visões me assombras, pelo que a minha alma escolheria antes a estrangulação, antes a morte do que a vida. A vida abomino, pois não viveria para sempre. Retira-te de mim, pois vaidade são os meus dias. Que é o homem para que tanto o estimes e ponhas nele o teu coração, e cada manhã o visites e cada momento o proves? Até quando não me deixarás, nem me largarás até que engula minha saliva? Se pequei, que te farei, ó guarda dos homens? Porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? E por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Porque agora me deitarei no pó, de madrugada me buscarás e não existireis mais. A aflição de Jó, porque se rebelando, a aflição de Jó, querendo entender o porquê que esse mal todo estava vindo sobre ele, né? Então ele estava indagando ali com Elifaz, com os amigos dele, mas indagando a Deus, né? Afinal de contas, ele estava falando: Deus, eu sempre andei reto aos teus olhos, né? Sempre lhe fiz o que foi certo, sempre ajudei a quem precisou, sempre perdoei os que me ofenderam, sempre devolvi os meus dízimos, sempre li a tua palavra, sempre segui os seus mandamentos, e me sobreveio este mal. Este mal, eu não estou aguentando este mal, está acabando comigo, não tenho forças mais para... As minhas noites parecem eternas de tanto sofrimento. Imagine só, todo ferido deitado na cama, né? Então... ali era um sofrimento dele e ele estava indagando o porquê disso tudo, mas a vitória dele está para chegar, né? A vitória dele continua, mas ele vai continuar aqui ainda com seus amigos, conversando sobre o assunto. Ele fala uma coisa, seus amigos falam outra. Imagina uma roda de amigos e cada um colocando o seu ponto de vista, né? E amanhã a gente vai ver o que o Bildade fala a Jó. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem. Abençoe, Senhor, os nossos corações, nos direcione sempre a ti, Pai. Esteja com essa pessoa que está orando comigo, derrama tua unção sobre ela, Pai. Manifeste o teu poder na vida dela, Senhor. Ela precisa de ti, precisa de sua direção. Principalmente, Pai, ela precisa do teu amor, Senhor.
Não permita que ela se afaste de Ti, que as ilusões mundanas se afastem de Ti, que a angústia se afaste de Ti. Às vezes a gente fica tão angustiado, tão pesado em nossos cantos, nossas mentes, né? Tão pesado em nossos pensamentos, que acaba não tendo forças para se aproximar de Ti. O coração quer, mas a mente briga, Pai. Então, e o Senhor fala que o coração é mentiroso, e às vezes o coração leva a gente para o mundo, achando, vou fazer isso, mas não é nada demais. Pelo contrário, Senhor, não permita que a gente caia nesses erros, Senhor, nesses erros tão simples à vista, mas que são danados para puxar os seus, né? Que são danados para atrair os seus filhos, Pai. Pois antes de tudo nós somos carne, nós somos fracos, precisamos de Ti, Senhor. Derrama a Tua unção sobre cada um de nós, proteja-nos de todo mal, Pai. Direcione-nos sempre a Ti, Senhor. Perdoa nossos pecados, nos direcione, nos abençoe, Senhor. Unja-nos com Teu óleo, Pai. Nos transforme de acordo com a Tua vontade, Senhor. Nós somos vasos e o Senhor é o oleiro, Pai. Forma-nos de acordo com a Tua vontade, Senhor. Eu peço a Ti pelos meus familiares, peço a Ti pelos familiares de meu esposo, peço pelos nossos amigos, Pai. Peço a Ti, Senhor, por todos os Teus filhos, Pai. Dê sabedorias e discernimento a cada um deles, Senhor, para que proclamem cada vez mais o Teu Evangelho, Pai. Pois a nossa ânsia, Senhor, a nossa vontade é que o Senhor volte logo para nos buscar e acabar com esse sofrimento que há aqui na terra, Pai. Desejamos o mais rápido estar ao Seu lado, vivendo do bom e grandioso amor que o Senhor tem por nós, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.